Você sabia que existe sim um caminho para você quitar as suas dívidas? Você sabia que você não está condenada a viver preocupada, estressada, sem dormir, se sentindo a pior pessoa da face da terra porque você está endividada? Pois é. E existe esse caminho para você ter a vida financeira tranquila, organizada, que você deseja viver. Aí, talvez você esteja pensando assim, mas Lídia, preste atenção, você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe o tamanho da minha dívida. Em que pé que tá, Lídia? Você não tem noção. Eu não consigo resolver isso. Eu já tentei de tudo, já tentei várias coisas. E, Lídia, não deu certo. Eu não consigo. Ou talvez você pense assim, Lídia, o meu caso é diferente, Lídia. Você não sabe da missa à metade a minha situação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que independente da situação que você esteja vivendo hoje, é possível você se livrar das suas dívidas, é possível você quitá-las, sair desse caos financeiro que você tem vivido até aqui e ter uma vida financeira tranquila, organizada, em paz, sem culpa. É possível. E hoje eu quero te contar essas 3 coisas que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. Então, olha só, já prepara aí papel e caneta para anotar e presta atenção. Por quê? A segunda coisa que eu vou te contar aqui e a terceira são fundamentais. Talvez sejam até mitos que você carrega sobre essa questão de dívidas que não são verdade. Então fica atenta, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa de verdade crer que é possível é: toda dívida tem solução. Toda. Talvez você já tenha ouvido falar essa frase várias vezes e você diga assim, Lídia, não, isso não é para mim, não. Não, Lídia, isso não tem, Lídia, não é toda dívida. Não é toda dívida que tem solução. A minha não teve solução até hoje. Toda dívida tem solução. Seja de maior valor, seja de menor valor, seja de empréstimo, financiamento, consignado, seja cartão de crédito, cheque especial, seja dívida com agiota, seja dívida com parente, dívida com amigo, seja que tipo de dívida for. Toda dívida tem solução. Independente do tempo que você está devendo, independente do quanto você ganha, tem saída, tem solução. Eu ainda não vi um caso sem solução. Por isso que eu posso dizer para você que toda dívida tem solução. Acredite nisso, porque é uma realidade. Talvez você ainda não tenha encontrado a forma certa de fazer isso na sua vida. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. A segunda coisa é a seguinte, presta muita atenção, porque essa segunda e a terceira coisa são importantíssimas nesse processo para você, de fato, quitar as suas dívidas e não voltar mais para elas. Então, a segunda coisa é: você não começa a quitar as suas dívidas com a negociação. Como assim, Lídia? Como que não? Vou repetir. Você não começa a quitar as suas dívidas com a negociação. É preciso toda uma preparação antes de você negociar. Não tem como você, toda afobada, sem saber de nada, nenhuma informação da sua dívida, sem ter preparado a sua vida financeira, você querer de cara resolver a situação, encontrar uma saída, um meio mais fácil para resolver. Não, vou pegar um empréstimo. Não, vou fazer um consignado e aí eu resolvo a minha situação. Não é assim que a coisa funciona. Se você quer uma solução definitiva para as suas dívidas, esse não é o primeiro passo, definitivamente. Não é a negociação. Porque pensa comigo, como é que você vai negociar se você não sabe qual é o valor da sua dívida hoje? Se você não sabe qual é o valor inicial dela? Se você não sabe quanto você já pagou? Se você não sabe quanto ainda falta pagar? Qual é o número de parcelas? Qual é o prazo que tem hoje esse empréstimo, por exemplo, que você tenha, seja empréstimo pessoal, seja um consignado? Se você não sabe se tem cobranças excessivas no valor que o banco está te oferecendo para negociar. Entende? Se você não sabe se a proposta do banco
é justa e se cabe no seu bolso. Entende? Então não adianta você querer se afobar dizendo não, eu tenho que resolver o mais rápido possível essa dívida. Pelo amor de Deus, Lídia, me ajuda que eu quero resolver isso logo. Se você nem sabe quanto você dispõe para negociar. Faz sentido ou não? Como é que você vai negociar uma dívida se você não sabe quanto você pode pagar por ela? Entende, gente? Então, só depois que você entende a sua dívida, entende lá o contrato, o que foi acordado, o que o banco diz lá no contrato, que ele vai fazer se você não pagar, que ele vai cobrar de você ali, como ele te emprestou, enquanto você não entender isso primeiro, enquanto você não conhecer o seu orçamento, saber quanto você dispõe para pagar essa dívida, sem se apertar. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não resolver, ó, você tem que entender a sua dívida, você tem que organizar sua vida financeira, entender quanto você vai dispor para pagar. E aí sim, você vai poder entender qual é a melhor estratégia para você quitar a sua dívida e não voltar mais para elas. Porque não adianta você vai lá, pega um empréstimo, faz o consignado, quita a dívida, né? E fica lá pagando o empréstimo ou consignado. Aí daqui a pouco você já não consegue mais pagar o empréstimo, o consignado, você está com a corda no pescoço. Resolveu o seu problema? Não resolveu. O que eu estou dizendo para você aqui, o que eu estou ensinando você aqui é uma forma de você quitar a sua dívida de forma definitiva. Então, esses passos, essa preparação antes de negociar é fundamental para você, de fato, conseguir quitar suas dívidas e não voltar para elas. Porque eu acredito que você que está aqui já passou por essa situação, tentou resolver, voltou a ter dívidas. Então, essa é a segunda coisa que você precisa saber. Qual é a terceira coisa, e não menos importante, que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas? É que você não precisa parar de viver para quitar suas dívidas. Muita gente acredita que precisa passar sufoco, precisa se apertar, né? Se apertar até o último grau para conseguir pagar as dívidas. Aí você vai lá no banco, aí você aceita a proposta que o banco te faz. Porque você pensa assim, ai, pelo amor de Deus, eu preciso pagar logo as minhas dívidas. E o mais rápido possível eu preciso resolver essa situação. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu preciso resolver isso quanto antes. Aí você vai lá, aperta os cintos, né? Aperta tudo ali, corta o lazer, corta o salão, corta a saída do fim de semana, corta tudo, fica ali só com o mínimo necessário para viver. E aí eu pergunto para você o seguinte: quem é que consegue viver assim por muito tempo? Sem fazer um lazer, corta o salão, não faz mais o cabelo no salão, não faz mais a unha, não sai no fim de semana, corta tudo. Quem é que aguenta viver isso por muito tempo? Ninguém, verdade? E aí eu pergunto, quem foi que disse que você precisa aceitar a primeira proposta que o banco te faz? Quem foi que te disse isso? Quem disse que você precisa pagar o absurdo que o banco está te cobrando? Tipo 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o valor inicial da sua dívida. Quem foi? E guarda uma coisa com você. A primeira proposta que o banco te faz nunca vai ser a melhor proposta que ele pode te oferecer. Guarda isso com você. A primeira proposta vai ser a proposta mais cara que ele vai poder te oferecer. Posso até arriscar dizer isso. Não vai ser a melhor. Entende? Não vai. E aí, para você negociar suas dívidas, você vai precisar saber os riscos que a sua dívida tem. Como assim, Lídia? Como assim os riscos? Se a dívida que você tem oferece algum risco de você perder algum bem, você precisa saber. Por exemplo, um financiamento de uma casa. Vamos lá, financiamento de uma casa. Em geral,
esse financiamento tem como garantia a própria casa. Ou seja, se você não pagar esse financiamento, se você ficar devendo, você pode perder a casa. Você comprou o seu carro, e aí você financiou o carro, está pagando direitinho. Se você parar de pagar, você pode perder o seu carro. Você vai receber um oficial de justiça lá na sua casa ou em algum lugar, e ele vai tomar o seu carro de você. Isso aconteceu comigo. Então você pode perder o seu bem. Se você não paga o condomínio, você pode perder a sua casa. Então, essas dívidas são dívidas que oferecem risco para você. Então, você tem que olhar para essas dívidas com mais atenção. Faz sentido, gente? Então, a gente precisa analisar cada tipo de dívida para a gente entender como é que a gente vai lidar com ela. Então, uma dívida de um financiamento de casa, de um financiamento de carro, a gente não vai olhar para essa dívida da mesma forma que a gente vai olhar para uma dívida de cartão de crédito, para uma dívida de cheque especial, para uma dívida de empréstimo pessoal sem garantia, entende? Então, a gente vai ter que ter esse olhar diferenciado para cada tipo de dívida. Então, antes de eu partir para uma negociação de dívida, eu preciso entender qual é o risco que a minha dívida tem. Então, o que eu estou falando para você aqui é ouro. Você precisa saber dessas coisas antes de negociar sua dívida. Senão você chega lá no banco, o banco te oferece uma proposta, seu gerente, você vai lá, acha que está fazendo um negoção e você está se enrolando mais ainda. Porque você não sabe nada sobre a sua dívida. Você não preparou a sua vida financeira para esse momento. E aí você vai se enrolar de novo.